Fala pessoal, vamos agora encerrar aí nossa sequência de aulas do capítulo 3. A gente está agora na aula de número 4 e é uma aula para a gente dar aquela revisada em tudo que a gente observou aí a respeito de tabela periódica dentro desse capítulo. Então, vamos começar relembrando o início que a gente observou de tabela, que foi a ideia aí da apresentação da tabela periódica, e aí depois a gente vai falar um pouquinho das propriedades periódicas. Então, a tabela se divide em parte 1, com a sua apresentação, e a parte 2, com as propriedades. Bom, seguindo aí, falando de apresentação da tabela, a gente estudou nesse capítulo que a tabela periódica ela apresenta uma divisão e que essa divisão ela se dá através de linhas, que são os períodos, né? Então aqui primeira linha, aqui por exemplo a sexta linha e por aí vai. Então acontece uma divisão em linhas e grupos, que são as colunas. E essas colunas são divididas aí em 18, né? Então elas vão do 1 até o número 18. Observamos lá atrás que quando a gente trabalha com a ideia de número apenas, essas colunas são chamadas de grupos. E quando a gente trabalha número e letra, essas tais colunas são chamadas de famílias. E aí, dependendo da família que você tenha, você recebe alguns nomes específicos para cada uma delas. Então a gente viu aí as famílias principais que recebem nomes que são famílias 1A, 2A, 6A e 7A, com seus nomes aí respectivamente, né? Metal alcalino terroso, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Para que serve você saber o nome da família? Saber o nome da família faz com que você, em uma questão, consiga identificar de qual coluna ele está falando. Então é bem interessante que você grave esses nomes aqui. Aí agora a gente falando de apresentação ainda, a gente coloca a ideia da divisão. A primeira grande divisão aí é em metais e ametais, sendo os metais essa galera aqui de azul, juntamente com esses dois vermelhinhos aqui embaixo, e os ametais esse pessoal aqui de rosa, tá? A tabela periódica que aparece para você no vestibular e tudo mais, ela traz para você esse negrito aqui que divide os dois lados. Então fica fácil você perceber e identificar sempre quem são os metais e quem são os ametais, tá bom? Essa coluna de amarelo aí, como a gente já viu, a coluna dos gases nobres. E esses aqui embaixo, eu tenho essa representação, essa pinturinha aqui, porque representam essas duas linhas que saem de dentro aqui da tabela, tá legal? Então a gente tem aí os gases nobres, os ametais, os metais, os lantanídeos e os actinídeos, que também são metais, e aqui separadinho o hidrogênio. Vamos recapitular aí essa ideia, a ideia da apresentação, e resolver uma questãozinha que caiu na UERJ em 99. Olha só. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficientes aí ao combate do câncer é o selênio. Com base na tabela periódica, os símbolos dos elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são... Galera, sempre que for colocado para você a ideia de propriedades químicas semelhantes, você precisa identificar que ele está falando aí da mesma família. E se ele está falando da mesma família, ele está falando aí da mesma coluna, tá? Então, essa ideia da semelhança, ela se dá com você identificando rapidamente aí que pertencem à mesma família. E aí pertencer à mesma família, pertencer ao mesmo grupo, pertencer à mesma coluna. Então, o que a gente faz? A gente pega um pedaço da tabela periódica, observa qual é a coluna do selênio. Repara que o selênio está no grupo 16, na 16ª coluna, referente aí à família 6A, ou ainda a família dos calcogênios. Lembrando, pessoal, que tudo isso daí que eu falei são sinônimos, tá? Falar grupo 16, falar família 6A ou falar calcogênio é se referir à mesma coisa, é se referir aí à 16ª coluna, tá? Bom, então quem são os elementos que pertencem à mesma família? Bom, puxando as opções, eu verifico que o enxofre, o telúrio e o polônio, que estão aí acoplados na letra B,
eles são a melhor resposta, né? Porque eles fazem parte aí da família do selênio, tá? Então, por isso, gabarito letra B de bola. Uma coisa que poderia te confundir, que é interessante falar, repara na letra D de dado. Ele coloca arsênio, bromo e criptônio que pertencem à mesma linha do selênio. Caso você não tivesse com isso bem fixado aí na sua mente, né, que características semelhantes pertencem ao mesmo grupo, mesma coluna e não à mesma linha, você poderia se confundir e talvez marcar até a letra D, tá? Mas é interessante saber que família pertence à coluna, então por isso letra B de bola. Bom, revisando agora as propriedades periódicas, o que a gente pode falar a respeito delas? Quando a gente fala de propriedades periódicas, eu trago para vocês o resumo que a gente fez, né, de todas as propriedades, indicando aí que existem 4 propriedades periódicas principais, através das quais o raio é o único que cresce no sentido oposto. Então, em termos de você gravar para onde a setinha vai crescer, né? Você grava o raio e os outros são o inverso. Não pode esquecer que tanto a eletronegatividade quanto a afinidade eletrônica, elas excluem os gases nobres aí da jogada, como a gente já explicou para vocês aí nas aulas anteriores, tá? E a gente tem aí a energia de ionização, ela crescendo na mesma direção aí da eletronegatividade e da afinidade eletrônica, porém, ela permitindo aí a presença dos gases nobres. Isso aqui a gente viu nas aulas passadas, né? Que esse aqui permite os gases nobres porque você consegue retirar um elétron de um gás nobre, contudo, você não consegue colocar um elétron. Então, por isso, esse estão fora da jogada. Bom, galerinha, então é isso, tá? Eu quero que vocês tragam aí as dúvidas para a gente estar tirando na aula aí, na nossa próxima aula da Central de Dúvidas. Lembrando que a gente sempre pega as dúvidas da Central uma semana depois, então a aula que vocês... a Central de Dúvidas de hoje, né, que vocês estão recebendo essa aula na terça-feira, ela vai ser da aula passada e assim a gente vai seguindo, tá? Então não fica exercício para casa, porque a gente vai resolvê-los dentro da nossa aulinha de terça-feira, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tabela periódica e a gente se vê lá no capítulo 4. Beijos e tchau!